Imagine olhar nos olhos do seu pior pesadelo e descobrir que a sua única arma é um segredo escondido no deserto. Existe um mistério milenar na história de Davi e Golias que a maioria das pessoas ignora completamente. Todos conhecem o desfecho dessa batalha épica, mas quase ninguém entende o segredo oculto por trás da escolha do jovem pastor. Naquela época distante, Israel enfrentava uma crise de identidade profunda e uma transição política extremamente perigosa. O povo hebreu, que antes era apenas um conjunto de tribos nômades, tentava se estabelecer na Terra Prometida. Com o passar dos anos, essa estrutura tribal antiga começou a mostrar suas fraquezas em termos de coesão e defesa. A monarquia foi estabelecida justamente para criar uma unidade nacional e uma defesa eficaz contra as nações vizinhas agressivas. No meio desse cenário de caos, medo e incertezas, crescia um jovem pastor de ovelhas chamado Davi. Ele era o menor dos 8 filhos de Jessé, um homem humilde pertencente à tribo de Judá. Davi cresceu na pequena e isolada cidade de Belém, localizada na região montanhosa e árida de Judá. Naquela sociedade antiga e implacável, ser o filho mais novo não era de forma alguma o cenário ideal. O status, a influência e o poder muitas vezes estavam associados de forma direta aos filhos primogênitos. Davi, sendo o menor e o mais desprezado da casa, provavelmente não era visto como um candidato significativo. Ele era subestimado por todos. Mas Deus frequentemente escolhe os pequenos para realizar seus propósitos divinos mais grandiosos. Isso demonstra claramente como o Senhor vê o coração humano e não a aparência física ou status social. Saul foi o primeiro rei, mas sua desobediência abriu uma crise sem precedentes em Israel. Nas terras áridas de Israel, a glória de um monarca se apaga. O rei Saul, antes ungido, agora carrega o peso do orgulho e da solidão. O silêncio de Deus ecoa nos corredores do palácio. A rejeição é o fardo que Saul deve carregar, pois seu coração se desviou do caminho. Mas em meio às sombras, uma nova luz é preparada. O profeta Samuel recebe a revelação divina. O próximo rei está entre os filhos de Jessé. Samuel parte em sua jornada. Ele atravessa estradas poeirentas sob o sol escaldante, caminhando em direção a Belém para cumprir o propósito do Senhor. Ao chegar na casa de Jessé, Samuel vê homens de grande estatura. Eliabe, o mais velho, impressiona pela força e presença de um guerreiro nato. Entretanto, a voz de Deus sussurra ao profeta: "Não olhe para a sua aparência nem para a sua altura, pois eu o rejeitei." O Senhor não vê como o homem vê a aparência externa, mas o Senhor olha diretamente para o coração. Samuel pergunta: "Estão aqui todos os seus filhos?" Jessé responde que falta apenas o menor, que está cuidando das ovelhas no campo. Longe dali, sob o céu aberto, o jovem Davi protege seu rebanho. Seus olhos brilham com a coragem de quem já enfrentou leões e ursos. Chamado para o encontro, o pastor entra na casa. O ambiente se transforma. Há uma pureza em sua face que nenhum exército poderia treinar. Samuel levanta o chifre de azeite. Diante de seus irmãos surpresos, o óleo sagrado é derramado sobre a cabeça do jovem escolhido. Neste momento, o Espírito do Senhor desce poderosamente sobre Davi. O pastor de ovelhas torna-se em segredo o futuro rei de Israel. Mas o tempo de paz é curto. Nas fronteiras, o clamor da guerra ressoa. Os filisteus se reúnem em massa para desafiar a nação de Deus. O vale de Elá torna-se o palco de um confronto épico. Milhares de soldados ocupam as encostas, mas o medo é o verdadeiro comandante. Do meio das fileiras filisteias surge uma figura que desafia a razão. Um campeão cujos passos fazem a terra tremer sob seus pés. Golias de Gate, 3 metros de puro metal e fúria.
Sua armadura de bronze brilha com um brilho cruel sob o sol pálido. Sua sombra se projeta como uma nuvem negra sobre o exército israelita. Ninguém ousa dar um passo à frente diante de tal monstruosidade. A voz do gigante ruge pelo vale, um desafio que ecoa por 40 dias e 40 noites, drenando a coragem de Saul e seus homens. Israel está paralisado. O orgulho de um rei falhou, e o medo reina onde deveria haver fé. Quem se levantará contra o colossal? Enquanto o gigante ruge, um jovem pastor se aproxima do campo com suprimentos e uma fé inabalável. O desafio de Davi acaba de começar. No vale de Elá, o destino de uma nação estava em jogo. 2 exércitos se encaravam, separados por um abismo de medo e incerteza sob o sol escaldante. Do acampamento filisteu surgiu um pesadelo vivo. Golias, um gigante de bronze e ódio, cujos gritos de desafio faziam a própria terra tremer sob seus pés. O terror paralisava os homens de Israel. Até o rei Saul via sua coragem se esvair diante da força bruta e imponente do inimigo. Mas um jovem pastor, trazendo apenas provisões e obediência, viu o que os guerreiros não viram. Um insulto que não poderia ficar sem resposta. Diante do rei, Davi recusou o bronze e o ferro. O Senhor que me livrou do leão e do urso, me livrará deste filisteu, declarou o jovem. Ele se dirigiu ao ribeiro e escolheu 5 pedras lisas. Não eram apenas pedras, eram instrumentos de uma fé que via além do físico. Pequeno e desarmado aos olhos humanos, Davi avançou pelo vale. Cada passo era um ato de adoração e confiança absoluta no invisível. Golias riu com desprezo, mas Davi respondeu que vinha em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus vivo de Israel. O silêncio tomou o vale enquanto a funda girava. O som do vento aumentava, carregando consigo a promessa de um milagre iminente. A pedra voou. Cortando o ar com precisão divina, ela não era apenas um projétil, era o julgamento contra a arrogância e o medo. O impacto foi certeiro. O gigante, que parecia invencível, vacilou e desabou, levantando uma nuvem de poeira que silenciou os inimigos. O medo se transformou em triunfo. O exército de Israel rugiu em vitória, vendo que nada é impossível para aquele que crê. Sob o sol poente, a paz retornou ao vale. Davi, o pastor que se tornou herói, sabia que a glória pertencia apenas a Deus. Davi correu rapidamente em direção ao gigante caído no chão. Desembainhou a própria espada de Golias e o venceu. Essa vitória extraordinária não apenas salvou o povo de Israel da humilhação, mas também transformou o jovem pastor em herói nacional. A notícia desse feito magnífico se espalhou como fogo, marcando o início definitivo de sua ascensão ao trono de Israel. A trajetória de Davi nos ensina uma lição profunda sobre o verdadeiro significado da força e da coragem na vida. Muitas vezes, a sociedade nos subestima e foca apenas nas aparências externas, no status social ou no tamanho dos problemas. Mas essa narrativa incrível prova que Deus não vê como o homem vê, pois o Senhor enxerga profundamente o coração. A verdadeira força nunca vem de armaduras pesadas, de espadas afiadas ou de habilidades puramente humanas e riquezas materiais. Ela nasce de uma confiança inabalável na justiça divina e da disposição de enfrentar gigantes em nome da verdade pura. Os seus maiores desafios atuais podem parecer gigantes de 3 metros de altura, tentando paralisar os seus sonhos no deserto. No entanto, com fé e com as ferramentas certas, o pequeno e o aparentemente insignificante podem realizar milagres grandiosos. Se você foi tocado por essa jornada inspiradora de fé e deseja explorar mais mistérios e revelações das Escrituras Sagradas, não se esqueça de curtir este vídeo agora mesmo para ajudar a nossa comunidade de buscadores da verdade a crescer. Inscreva-se no nosso canal para não perder os próximos documentários históricos e ative o sininho de todas as notificações. E para continuarmos essa conversa especial,
Deixe o seu comentário aqui embaixo me dizendo de qual cidade você está assistindo. Muito obrigado por acompanhar o nosso trabalho e nos vemos no próximo vídeo com mais grandes histórias do passado.